O proprietário de uma grande fazenda viajou e deixou toda a administração do seu negócio com um funcionário de confiança, dando somente uma ordem: peço que você desenvolva e faça crescer o meu negócio. Depois de 2 anos, o proprietário retornou e encontrou o funcionário bastante animado, pois cuidara muito bem da empresa do patrão. O funcionário levou o chefe para ver as instalações, todas muito bem limpas e cuidadas, da mesma forma que estava antes do patrão viajar. Depois lhe mostrou a criação, que estava tão bem cuidada quanto antes. Levou também até as plantações, da mesma forma que estava quando o proprietário partiu. O dono do imóvel viu tudo com muita atenção. Depois de percorrida a fazenda, o proprietário marcou uma reunião com o administrador, pois tinha algo muito importante para lhe dizer e acertar com ele. Na hora marcada, o funcionário apareceu sorridente, sentou na mesa, o proprietário o recebeu também com um sorriso no rosto, olhou bem fundo nos seus olhos e disse: você está demitido. O funcionário, sem entender direito o motivo, perguntou: mas, doutor, eu fiz tudo aquilo que deveria. Você viu as instalações todas limpas e cuidadas, assim como você tinha deixado? As plantações da mesma forma, produzindo os mesmos frutos que produziam antes? Não estou entendendo. O proprietário então disse: eu fiz um pedido para você. E o meu pedido foi que você fizesse crescer o meu negócio. Com nossa vida espiritual acontece da mesma forma. Nós fomos chamados para crescer e não para dar manutenção. Manutenção sem crescimento é estagnação. Nós devemos ter alergia ao espírito de manutenção, ao espírito de nos satisfazermos com aquilo que já possuímos espiritualmente. Essa avareza no mundo espiritual não existe. Avareza no mundo espiritual não existe. Nós temos que sempre querer ser melhor espiritualmente para Deus. Esse é o meu desafio. E eu gostaria muito que também esse fosse o seu. Crescimento constante para qualidade surpreendentes. É a nossa série de mensagens que estamos trazendo no mês de janeiro e fevereiro para a igreja. Nós somos desafiados a crescer, irmãos. Nós não podemos nos tornar bebês espirituais. Não podemos continuar sendo bebês espirituais, ou crianças espirituais, ou jovens espirituais. E no mundo espiritual é diferente do mundo físico. No mundo físico nós paramos de crescer. E nós decrescemos em alguns momentos. Mas no mundo espiritual não há morte, a alma não morre. E aqui há um desejo de Deus de uma crescente, constante, contínua, para no dia que nós formos nos encontrar com o Senhor, Ele possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, você fez o melhor que você pôde. Podemos até não ter conseguido, mas o que vai contar são nossas tentativas.
Foi o quanto nós lutamos e tentamos para ser o melhor que nós poderíamos ser. Mateus capítulo 25, verso de número 14 até o verso de número 28. Jesus continuou: o reino do céu será como o homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja aqui, estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Ao empregado que havia recebido 100 moedas, o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é o homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Aqui está, amados, um caso clássico do espírito de manutenção. O espírito do não crescimento, o espírito da estagnação, o espírito da continuada, o espírito da permanência, o espírito da sentada, o espírito da morbidade de não crescer. E de não ousar crescer, porque sem dúvida, irmão e irmã, para crescer é fundamental coragem. Coragem. E foi o medo, foi a não coragem que impediu aquele servo de negociar com o dinheiro, de arriscar, de ousar, de tentar, de encarar de frente o desafio. E os nossos grandes desafios não são físicos, pois nossa luta não é contra o sangue e carne, como ensinam as Escrituras, mas contra potestades. E nosso grande desafio, nosso grande projeto é crescer, é ousar ser melhor do que nós fomos um dia, é ousar ser mais parecido com Jesus, é ousar querer ter esse semblante de Deus, é ousar nos transformarmos em espelhos que reflitam a glória de Deus. Esse é o seu desafio. Deus não nos fez somente para o céu, Ele nos fez também para nos assemelharmos cada vez mais com Ele. O projeto de Deus foi nos tornarmos imagem e semelhança dEle. E nós, no mundo caído, nesse corpo de carne, onde habita o pecado, nós só conseguiremos nos transformar, ser uma nova edição de nós mesmos, se nós tivermos ousadia para dizer: Senhor,
muda aquilo que precisa mudar na minha vida. Ah, meu irmão, isso precisa coragem de pegar a chave do cofre que blinda áreas do seu coração e dizer: Senhor, toma. Senhor, pode queimar o lixo espiritual que eu tenho defendido com unhas e dentes. Pode fazer a transformação que tu quiseres na minha vida. E, amado, se você de fato quiser, Deus fará. Mas se você não quiser, você e eu continuaremos na mesma posição de manutenção, de comodismo. É mais confortável permanecer como estamos. É mais confortável. É mais agradável ficar onde estamos. Pensar o que sempre pensamos. Fazer o que sempre fizemos. Dizer o que sempre temos dito. Mas essa reformulação, essa reformatação, essa abertura para o novo de Deus, precisa coragem. E onde estão os homens corajosos? Onde estão as mulheres corajosas? Onde estão os homens ousados, que são capazes de dizer: Deus, faça o que quiseres com minha vida. Transforme o que tu desejares. Modifica. A tendência humana, a minha tendência, é a repetição. Essa é a minha tendência. Nós entramos, às vezes, num ciclo, no redemoinho, de vai e voltas no mesmo lugar. E a gente fica assim a vida toda. Dizem que durante a pandemia nos Estados Unidos, vendeu-se uma empresa de turismo, uma viagem na costa americana, que a pessoa ia até o norte de avião, parando em diversos lugares, retornava para o aeroporto de origem. E o voo encheu de gente, compraram as passagens todas daquele voo. Você acredita nisso? Viajar e ainda voltar para o mesmo lugar. Subir e descer. Para quem gosta de avião, tem uns irmãos que eu conheço que amam avião, assim como eu, que iam se deliciar com aquele trajeto de subidas e descidas. Nós não podemos viver uma vida assim, subindo e descendo para chegar no mesmo lugar. Não podemos, irmãos. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que ousar ser diferente. Nós temos que dar passos rumo ao crescimento. Crescimento espiritual. E, sem dúvida, isso requererá de você e de mim coragem e ousadia para dizer: Senhor, faze o que queres da minha vida. Pode pegar, pode tirar, pode tomar, pode tocar. Eu quero mudar. Eu quero crescer. Eu quero ter qualidades surpreendentes. Eu não quero ser um parasita espiritual. Eu quero ser um homem ou uma mulher que façam diferença, que tragam coisas boas, que seja tempero onde quer que estejamos. E não tira gosto. Quem somente deu manutenção ao talento foi repreendido. O fruto peco é aquele que não serve para ser comido. É aquele que não amadureceu, é aquele que não se desenvolveu, é aquele que não recebeu doce das chuvas, da árvore. Ficou pequeno. Isso é uma morbidade agrícola, mas há morbidades espirituais também. Há pessoas que não crescem e não querem crescer e estão achando ótimo a infantilização da sua vida de fé. Mas o bebê, ele também não gosta quando sai do útero da mãe, por isso chora. Ouse chorar. Só não permita ficar 12 meses no ventre, porque você não resistirá, não é essa a vontade de Deus. Ficará peco. E não é isso que Deus quer para a sua vida, não é isso que Deus quer para a minha vida. Deus quer algo melhor, maior. Deus quer que você dê sabor. Deus quer que você seja sal que tempere. Deus quer que você seja alimento para que as pessoas matem a sua fome. Deus quer que você seja bonito para as pessoas se embasbacarem com o seu semblante.
Deus quer fazer de mim, de você, um homem segundo o coração de Deus, mas para isso nós somos aqueles que devemos entregar a chave para o Senhor e dizer: Senhor, a chave é tua. A chave é tua. Não há cofres, não há quartos onde tu não possas entrar na minha vida. Não há pecadinhos de estimação. Não há pecadinhos de estimação. Há abertura completa para continuar lutando a fim de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, sendo cada dia mais parecidos com o que o Senhor queria. Interessante que a ordem de Deus para os homens foi para que tivessem manutenção. Quando Deus criou os homens, Ele disse: olha, fique como você está. Foi assim que Deus fez? Pode permanecer como vocês estão aí, que está ótimo. Você vai viver eternamente mesmo, então pode permanecer como você está. Não foi essa a ordem, né? O que é que as Escrituras ensinam? Cresçam e se multipliquem. Cresçam e se multipliquem. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Que nós possamos crescer e nos multiplicar, muito mais espiritualmente do que fisicamente. Somos desafiados. Nós fomos feitos não somente para o céu é uma consequência natural para nós, mas para sermos homens e mulheres transformados a cada dia, de glória em glória, na semelhança de Jesus. E nós para nos tornarmos semelhantes a isso, nós precisamos crescer. Não podemos nos estagnar. Não podemos nos acomodar. Não podemos virar frutos pecos. Devemos crescer. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, diz assim. 1 Pedro 2, verso 1 a 3, diz: livrem-se, pois, de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração. Desejem de coração. Eu quero fazer um parêntese aqui. Desejar de coração, esse desejo genuíno, puro, que procede do fundo da nossa alma. Não é o desejar frio de boca, de verbos. Não é o desejar somente. É o desejar intensamente. Intensamente. Devemos ter sede de crescimento, fome de multiplicação, anseio profundo. Devemos ter esse sonho de crescermos. Apagando agora o parêntese. Desejem de coração o leite espiritual puro. Leite espiritual há muitos. Abrindo novamente o parêntese, estou parentizando essa mensagem aqui. Leite espiritual há muitos, mas o leite espiritual puro não há tantos. E são as Escrituras que norteiam a nossa vida. Não é o que fulano de tal pensa, não é o que Beltrano diz, é o que as Escrituras afirmam. Nossa regra de fé e de prática. Ela que vai separar o doce verdadeiro do falso. Porque tem doces que são venenosos, amigo.
Quem já teve formiga em casa? Levanta o braço. Alguém já teve formiga em casa? Eu estou com formiga em casa. Fui no supermercado, comprei aquela bisnaga, que é uma pomada. Conhece a bisnaga, que é uma pomadinha que a gente bota nos cantos assim? E ontem, depois que cheguei da minha festa com a Luísa, que fez aniversário ontem, eu estava na cozinha e as formigas ali passeando. Falei, meu Deus do céu. Peguei a bisnaga que já tinha comprado e falei assim, eu vou começar a fazer agora essa matança. E aí eu comecei a passar a bisnagazinha nos cantos da casa. E aí foi uma formiguinha lá, Lu, e bicou a pastazinha que fica. Aí eu percebi que a formiguinha, ela foi atrás de outra, né? E bicou a outra formiguinha e deve, certamente, na minha imaginação, ter colocado um pouquinho daquela pasta na boquinha da formiga. E ela experimentou aquele sabor, que deve ser um sabor agradável para a formiga. Queridos, depois de uns 10 minutos, aquela risca de gel estava com as 50 formigas ali. Cheio de formiga, bicando aquela pasta gostosa, certamente, mas venenosa. O que vai diferenciar o doce verdadeiro do veneno são as Escrituras. Aquilo que devemos do que não devemos são as Escrituras. O certo do errado são as Escrituras. Porque há discursos para todos os gostos. O que não faltam são mensagens, ainda mais hoje na nossa vida de internet. Nós temos os nossos pregadores favoritos, os nossos professores prediletos, as nossas mensagens que nós gostamos de ouvir. Mas se não tiver balizamento nas Escrituras, vá com calma. Porque eu tenho certeza que todas aquelas formigas que se atraíram pela pasta em gel, hoje podem não mais estar vivas. Leite espiritual puro, desejo leite espiritual puro. Não misturado com água oxigenada, para que por meio dele cresçam. Olha aqui, leite espiritual puro para quê? Cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Leite espiritual puro é o que nós precisamos para nos dar sustento verdadeiro. Precisamos nos livrar. O texto diz aqui, livrem-se, 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 livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência e todas as outras coisas ruins que são fruto da carne. Eu quero ler o fruto da carne com vocês aqui agora. Livrem-se, livrem-se. E libertar-se tem a ver com sair de um lugar a que se está preso. E deixa eu dar uma má notícia para você. Sair de prisões não é tão fácil. Nós precisamos saber que o desafio não é pequeno. Nós precisamos ter a consciência que para nos libertarmos de algumas tendências, de alguns valores, de alguns hábitos, para nós mudarmos de hábitos e comportamentos, isso não é fácil. É preciso uma ação sobrenatural de Deus, mas Deus fará se nós permitirmos. Deus fará se nós quisermos. Deus dará a força necessária para que nós deixemos aquilo que não presta. Deus fará o que Ele prometeu. Sair da prisão não é fácil. Dizem que de Alcatraz somente houve 3 fugas e até hoje não se achou os corpos daqueles que fugiram. Sair de prisões não é fácil. Mas se nós formos conduzidos por Deus, se nós tivermos a mão de Deus, Deus fará com que nós possamos sair de toda e quaisquer prisões. Gálatas 5, verso 19 a 21. 19 a 21. Eu quero colocar aqui para vocês algumas prisões que nós somos desafiados a sair delas.
Não estou afirmando que é fácil, muito pelo contrário, é difícil. E há prisões, amados, que nós só conseguiremos de fato sair se estivermos abraçados com Deus. Senão nós não conseguiremos. Não é pela força, pelos músculos, pela perseverança, é pela graça e pelo poder de Deus. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito que pode fazer com que nós venhamos a vencer as nossas próprias limitações, os hábitos arraigados lá no fundo do nosso ser. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Há pessoas que são viciadas em imoralidade sexual. São cativas, têm isso como fortaleza da sua vida e não conseguem se livrar. É como o vício. A pornografia hoje, nos nossos dias, é como cocaína. Ou seria pior que isso? Nós precisamos tomar cuidado, nós não podemos nos enlear a esses comportamentos. Nós temos que vencê-los. A impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos que se parece um pouco com o fundamento da nossa vida. E fundamento da nossa vida só pode haver um. Só Deus pode ser o fundamento da nossa vida. Qualquer outra coisa que nós coloquemos como fundamento da nossa vida, ou perto disso, isso será considerado idolatria. Tem quem idolatre filho, tem quem idolatre marido, tem quem idolatre pai, tem quem idolatre mãe, tem quem idolatre namorada, tem quem idolatre emprego, tem quem idolatre profissão, tem quem se idolatre, tem quem idolatre beleza, tem quem idolatre a juventude, tem quem idolatre uma determinada denominação, tem quem idolatre determinados princípios, tem quem idolatre bens, patrimônio, tem quem idolatre o corpo. A adoração de ídolos, as feitiçarias. Feitiçaria é tudo aquilo que nós inventamos, que nós fazemos para conseguir algo que queremos, sem ser de acordo com a vontade de Deus. Nós fazemos de tudo para ter o que queremos, independe de ser certo ou não. Isso pode ser considerado feitiçaria. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Irmão, tem gente que não consegue, às vezes, se dominar. Consegue até se dominar na igreja consegue. Mas em casa, quando pisam no meu calo, quando a esposa fala algo que eu não gostei, quando o marido diz alguma coisa apressadamente, eu me iro, eu grito, eu me exalto, eu não me domino. Eu olho de cara feia, com olhar que fere mais do que 1000 palavras. A ambição egoísta, a desunião, as divisões. Outro dia eu fiquei sabendo que a igreja se dividiu, sabe por quê? Estava vendo outro dia numa mensagem isso. Havia um grupo lá que fazia algumas ações beneficentes na igreja e depois dessas ações eles serviam biscoitos. Só que o biscoito ficava melando a igreja toda e o pastor foi falar com esses irmãos que estavam comendo biscoito para ter um pouco mais de cuidado com os biscoitos, depois varresse o lugar. No outro dia aconteceu de novo o biscoito novamente ali, o pastor falou novamente. E depois, novamente, no terceiro, quarto, quinto dia, o pastor disse assim: olha, acabou o biscoito nessa hora da igreja. Não tem mais biscoito. Acabou o biscoito. Os irmãos se sentiram ofendidos, porque não podia mais ter o biscoito. Desvalorizados, porque não tinha mais o biscoito. E 30% da igreja saiu devido ao biscoito. Não sei se formaram a segunda igreja batista do biscoito. Talvez. E eu vi depois, nessa mesma reportagem, o pastor dizendo que imagine Deus chegando lá em cima, perguntando no dia do juízo: você dividiu a minha igreja por quê? E ele falou: pelos biscoitos, Deus. Por causa dos biscoitos. Minha igreja
por causa de biscoito? Inimizade, as inimizades, as brigas, as ciumeiras. Sabe, ciumeiras? Os acessos de raiva, eu já li isso aqui, né? A ambição egoísta, a desunião, as divisões. Agora, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Nós precisamos ter cuidado, queridos. Ter cuidado para não nos deixar levar por essas questões que são terríveis para a igreja do Senhor. Isso são fortalezas que nós precisamos vencer. Não é fácil. Você que não tem um problema, pode até parecer que o problema do outro é fácil. Você que não tem problema com álcool, pode parecer que aquele que está dominado pelo alcoolismo é um vagabundo, é uma pessoa que não quer nada, é uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa que não é certa, não é séria. Mas é porque você não tem um problema. Você não sabe que há pessoas que no coração ela não consegue ficar no lugar sem causar problema, sem causar briga. A gente tem que respeitar e pedir que o Senhor esteja livrando esse espírito, porque isso é questão espiritual. Isso às vezes é dominação maligna. Mas não é fácil para ela vencer isso, para ele vencer isso. É difícil, é desafiador. A pessoa que tem problema com o sexo, às vezes, não consegue. A gente não tem, parece fácil porque nós não temos. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Incentivá-las a buscar a Deus a fim de crescer. Se por um lado é desafiador, por outro lado é possível, e a pessoa não pode se acomodar com o que já tem, com o seu vício, com as suas fortalezas, com as suas prisões. Ela tem que querer vencer. Tem que querer vencer, senão não vence. Tem que se abrir para o mover de Deus, para o mover do Espírito Santo de Deus, senão não vence. E eu quero finalizar lendo 2 textos de Atos, para nós vermos a operação de Deus livrando pessoas das prisões. Atos capítulo 16, verso 22 a 26, diz assim: A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É o poder de Deus que vai fazer com que nós vençamos as nossas próprias prisões. É o poder do Espírito Santo de Deus que pode nos libertar dos nossos hábitos ruins, defasados e que desagradam ao Senhor. Não foi a força de Paulo, não foi os músculos de Silas, não. O poder de Deus. Foi a graça de Deus sobre eles. Foi o mover de Deus sobre eles. Foi o sobrenatural de Deus. E nós não podemos negligenciar o sobrenatural de Deus. Nós devemos buscar a força onde nós não temos. Durante muito tempo na minha vida, eu lutei contra um problema sério, que era uma fortaleza para mim. E eu não conseguia vencer. E eu lutava. Eu me lembro no início da minha conversão, eu cheguei para o meu pastor e disse: Pastor Aurélio, eu não consigo vencer. Eu tenho tentado, eu tenho lutado, mas é mais forte do que eu. Eu me lembro claramente, eu sentado no gabinete dele, ele impôs a mão sobre a minha cabeça, e orou.
Uma oração não aos gritos e berros, mas uma oração cheia do Espírito Santo de Deus. Ele orou e pediu simplesmente: Deus, liberta o seu filho dessa prisão. E a partir daquele momento, as minhas vitórias começaram a surgir. E hoje eu posso dizer para você, eu venci a minha fortaleza. Há outras, mas já venci algumas e quero vencer outras muito mais, a fim de poder dizer, eu fiz o meu melhor, me libertei de tudo aquilo que eu podia. E levantando-se, Atos 20, 17 a 20, para a gente finalizar, e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E disse: Ide. O ensino: saia dessa prisão, eu te libertei, a força não foi sua, foi minha, o poder não foi seu, foi meu, a graça não foi sua, foi minha, eu que te dei. Deus é especialista em livrar seus filhos da prisão. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre, que Deus nos liberte, que quebre as trancas, os grilhões, as cadeias que nos prendem. Não se satisfaça com seu histórico de falhas e acertos. Deus se agrada mais daqueles que lutam por otimizar virtudes e retificar delitos. Otimizar virtudes e retificar delitos. Seja a melhor versão de você mesmo. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo.